Olá a todos, espero que vocês estejam bem e hoje vamos falar sobre hinduísmo, uma religião muito interessante, uma religião muito pouquinho bizarra também, né? Mas a gente vai aprender aqui o essencial sobre o hinduísmo, tá certo? Então, sem delongas, porque o vídeo é um pouquinho extenso, falar do hinduísmo sempre tem que ser um pouco extenso, né? Porque a religião tem bastante crenças nela, tem bastante deuses, então é um pouco complicado. Mas você vai aprender tudo que você precisa saber sobre o hinduísmo, vai sair daqui sabendo os fatores principais do hinduísmo. Vamos lá, o hinduísmo sem dúvida, é uma das religiões mais antigas existentes no mundo, com mais de 1 bilhão de fiéis, a maior parte sendo no Nepal e na Índia. A palavra hinduísmo é recente. Veio do século XVII. Mercadores ingleses deram esse nome a eles para poder diferenciar das barganhas, né, que eles faziam com os muçulmanos, para saber quem era quem. Então, para se diferenciar quem era o pessoal, os ingleses, né, faziam barganha, né, a parte de comércio, compra, venda. Para eles diferenciar dos muçulmanos, eles apelidaram esse pessoal aí de hinduísta, né, os hindus. Agora, por que hindus? Porque este povo que fazia o comércio morava mais ou menos nessa região. Esse daí é o Vale do Rio Indo, entendeu? Então eles são hinduístas porque moram no Vale do Rio Indo. Agora, uma coisa interessante da religião hinduísta é o seguinte, tá? Agora imagine você aí, essas casas com várias pessoas e cada uma com uma crença diferenciada, tá? Cada uma tendo a sua crença, uma crença, né, voltada mais para a área xamânica, outra para a área animista. Aí você imagina esse conglomerado de crenças. Esse conglomerado de crenças forma o hinduísmo, é praticamente o hinduísmo. Então o hinduísmo é essa aglomeração de crenças, né, do pessoal do Vale do Rio Indo. É difícil falar do hinduísmo assim abertamente, sobre tudo sobre o hinduísmo, por quê? Porque uns dizem que o hinduísmo tem 3 mil divindades, outros vão dizer que tem 300 mil divindades. Então é muito deuses para ficar aqui falando de um deus, de outro deus, explicando. Não ia caber na nossa vida, né? Ia botar vídeo até o final da vida e não ia acabar de falar dos deuses hindus. Porém, eu vou falar aqui dos deuses principais do hinduísmo, tá? Os mais importantes do hinduísmo. Então o que vai ser falado aqui é tudo aquilo que você precisa saber mesmo, básico sobre o hinduísmo. Gente, os livros sagrados do hinduísmo. Como você tem uma religião, ele tem os seus livros sagrados, né? A maior parte da religião, grande parte da religião, tem os seus livros sagrados. Quais são os livros sagrados do hinduísmo? Os Vedas, os Brahmanas, os Upanishads, o Ramayana e o Mahabharata, que contém o capítulo tão famoso, descrito por Krishna, que é o Bhagavad Gita. Então vamos explicar aí os Vedas. O que são os Vedas? O Veda é a coleção de 4 livros, onde as crianças aprendem mantras, hinos, orações, encantamentos mágicos. Esses são os Vedas, tá? Desse tipo de ensinamento. Os Brahmanas são os comentários sobre os Vedas, explicam, esclarece, comenta sobre os Vedas. Está com a dificuldade, então o Brahmana vai te explicar sobre os Vedas. Os Upanishads, por meio do diálogo entre mestre e discípulo, os Upanishads falam sobre a compreensão da alma humana, o Atman, que eles chamam, e o caminho para se atingir a realidade absoluta, o Brahmana. Então esse é o Upanishad, com vários ensinamentos, né, preciosos até. Você tem aí uma das expressões usadas, que é o Namastê, que significa aquilo que é divino em mim cumprimenta aquilo que é divino em você. Dizem que isso daí veio dos Upanishads, tá certo? É uma expressão até muito bonita, né? Por sinal. Ramayana, história como exemplos de vida, cânticos, reflexões. Esse é o Ramayana. E tem o Mahabharata, que é a mitologia, história, parábola, que ajudam a compreender a vida, né? Isso até na Bíblia tem vários livros culturais, de crenças culturais religiosas vão ter também isso daí. Só lembrando que o famoso Bhagavad Gita é um capítulo dentro do Mahabharata. Então se você quiser procurar um livro específico Bhagavad Gita, você pode até achar, tá? Mas na verdade o Bhagavad Gita é um capítulo dentro do Mahabharata, onde Krishna passa os seus ensinamentos. Tá ok? Eu vou falar sobre Krishna mais na frente, pode ficar tranquilo.
Temos aí os deuses mais importantes, que são considerados a Trimurti, a trindade sagrada, tá? Os 3 deuses mais sagrados do hinduísmo, que são Brahma, que é o criador de todas as coisas, aquele que cria tudo. Vishnu, o mantenedor, o que cuida da criação de Brahma, né? Ele cuida, e vocês vão entender o que esse significa, esse cuidar, tá? E Shiva, o destruidor, o que destrói para que o ciclo seja refeito. Então ele destrói, quando a coisa está muito caótica, ele destrói para que tudo seja refeito novamente. Então temos aí esses 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, são chamados de Trimurti. Brahma, o criador; Shiva, o mantenedor, ou o Vishnu, o mantenedor ou cuidador; e Shiva, o destruidor, aquele que destrói. Então vamos falar de Brahma um pouco, né? Brahma, quando na criação do mundo, resolveu dar à terra habitantes que fossem criados da sua própria emanação. Assim criou através de sua boca seu filho mais velho, Brahmani, que significa o sacerdote, o qual confiou os 4 Vedas. Então daí você já tem a origem, de onde tem a origem dos 4 Vedas. De seu braço direito saiu Kshatriya, e vocês vão entender o que é Kshatriya, está imposto no sistema de caste. Vocês vão entender de maneira bem simples, bem fácil, que era o guerreiro. Do esquerdo saiu a esposa do guerreiro. Das suas coxas surgiram os Vásyas, dos sexos masculino e feminino, e assim a criação foi dando a sua continuidade, assim por diante. Preste bastante atenção que os seres criados aqui são a emanação do próprio Brahma, segundo o hinduísmo, tá? O que é emanação? Como se você tivesse uma chaleira de água fervendo e saísse aquela borbulhinha, tá? Aquela fumacinha, aquilo como se fosse uma emanação. Então aquilo que sai, que emana de dentro do próprio Brahma. Nós temos Vishnu. Vishnu ocupa o lugar abaixo de Brahma na trindade, no Trimurti hindu, e ele é a personificação do espírito da conservação de tudo. E para proteger o mundo em épocas de perigo, desceu à Terra sobre várias formas em encarnações conhecidas como avatares, do quais são os 10 avatares mais conhecidos de Vishnu. Então Vishnu é aquele que mantém, o mantenedor, mas ele não fica só na parte de mantenedor, mantendo o cosmo e tal, não. Ele vem aqui, ele cuida aqui da Terra, ele encarna aqui na Terra para cuidar aqui da Terra. Então existem alguns avatares aí que foram, ou que né, segundo a crença hinduísta, os avatares de Vishnu, que seria Matsya, Kurma, Varahama, Narashiham, o Vaman, Parashuram, Rama, Balará, Buda e Kali. Buda, eles acreditam, os hinduístas, que foi uma reencarnação de Vishnu. Esse Balaram é o mesmo que Krishna, tá? Então eles acreditam que Krishna era uma encarnação de Vishnu e que Buda também foi, Siddhartha Gautama também foi, tá? Este Kali, o 10º, é o Kalki, perdão, é o único que não apareceu ainda, que não encarnou ainda, mas segundo a crença hinduísta, ele está prestes a encarnar. Shiva é a personificação do princípio destrutivo, que embora estando em terceiro lugar na hierarquia e com menor número de adoradores, é o mais importante dos 3 deuses. Como que Shiva atua aqui? Tá? Segundo a mitologia hindu, Shiva sempre vai atuar aqui com o passar de 10 milhões de anos. E o universo estiver perto de acabar, Shiva dança, né? Começa a dançar com a sua dança exuberante, ela destrói o universo para Brahma refazer e o ciclo ser recomposto todo novamente. Um deus muito importante do hinduísmo. Conceitos importantes, né? O Dharma e o Karma. Mas afinal de contas eu sempre vou falar de Karma. Este é meu Karma. O que é Dharma e Karma? Dharma é como entendem os hinduístas como sendo o destino ou a nossa missão aqui na Terra. E vivê-lo é seguir o caminho indicado pelo universo. Então, o universo tem um Dharma pra gente, um caminho pra gente. E a gente tem que viver esse caminho, tá? Como que a gente vai saber se a gente vai viver o nosso Dharma de maneira correta? Através do Karma. O Karma é a lei que determina o quão afastado ou próximos estaremos do nosso Dharma. Portanto, um Karma em equilíbrio, iluminado, com boas escolhas, nos torna cada vez mais próximo de sua meta da plenitude. O Karma, na verdade, a palavra Karma, tá, gente? A palavra sânscrito significa ação.
Tá? Então, as suas ações vão determinar o quão afastado você está do seu destino ou não. Tá? Então, você tem boas atitudes, boas obras, isso pode fazer com que você se aproxime cada vez do seu Dharma. E por que você tem que seguir o seu Dharma? Para você atingir, né, a salvação, que é chamada de moksha. Tá certo? Você se ilumina ao ponto que você sai desse sistema de reencarnação, morte, vida, reencarnação, que eu vou falar lá na frente, que é o samsara. E quando a pessoa reencarna aqui, tá? Ela vem colhendo aquilo que ela plantou nas vidas passadas. Então, se você teve uma vida aqui que não foi uma vida muito agradável, passando a perna nas pessoas, você vai ter que colher isso na vida futura. Então, tem coisas que as pessoas passam aqui que não entendem. Por que não entendem? Porque isso são ações passadas dela, que levou ela a estar sofrendo o que ela está sofrendo hoje. Então, por isso que quando acontece alguma coisa errada na vida da pessoa, a pessoa fala, isso daí é o meu karma, eu tenho que passar por isso. Entendeu? Da mesma maneira, é do lado bom. Às vezes você está progredindo porque na vida passada você também foi uma pessoa que se voltou para o lado da progressão. Tá certo? Conceito importante, né? Que é um samsara, que vai pegar em várias religiões orientais vão usar esse conceito. O que é samsara? Samsara nada mais é do que a roda de nascimento, vida e morte. Seria a reencarnação. Então a pessoa, ela nasceu aqui, viveu, morreu, vai reencarnar de novo para seguir o seu Dharma, para ter uma vida correta, ter o seu karma correto, para talvez você ser iluminado para parar de voltar, para tentar sair do samsara. Né? Que vai ter outras explicações. Se você sai desse samsara, você vai para outro mundo do hinduísmo que tem outro samsara também. Então alguns dizem que você nunca está liberto do samsara, ainda que você vá para um plano mais elevado, lá também tem um samsara. Tá? Então é basicamente isso, os conceitos principais, que eram o Dharma, Karma e Samsara. Então lembre-se sempre disso, Samsara é a roda de reencarnação, vida e morte. Samsara, como se libertar do Samsara? Porque os hindus acreditam que existe maldade no mundo, eles acreditam que o mundo aqui é mau. Então eles fazem boas ações, seguem o seu Dharma, tá? Tendo um karma exemplar, eles conseguem se libertar do Samsara. E eles atingem o que é chamado de moksha. Moksha significa, era basicamente a salvação, para você sair e parar de ficar reencarnando aqui e sofrendo aqui. Que existe sofrimento aqui. O Bhagavad Gita dá uma explicação de Krishna, né? Lá no seria capítulo 9, versos 31 e 34. Olha só a explicação que Krishna dá. Ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura, ó filho de Kunti. Declare ousadamente que o meu devoto jamais perece, ó filho de Prata. Todos os que se refugiam a mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, ou as mulheres, as vaixhias, que seriam os comerciantes, ou os sudras, trabalhadores braçais, podem alcançar o destino supremo. O que dizer do destino dos brahmanas, virtuosos, dos devotos e dos reis santos? Portanto, como você veio a este mundo miserável e temporário, ocupe-se em prestar serviço amoroso a mim. Ocupe sua mente em pensar sempre em mim. Torne-se meu devoto, ofereça-me reverências e me adore. Estando absorvido por completo em mim, com certeza você virá a mim. Então, através do Bhagavad Gita, os hinduístas acreditam que se você seguir esses passos, por mais que seja difícil, por mais que foi o difícil, seu karma no passado, por mais que você esteja distante do seu Dharma real, quando você começa a prestar essa atenção no que Krishna fala, sendo devoto de Krishna, obedecendo o que Krishna manda, você pode estar em qualquer nível do seu karma. Seu karma pode estar assim, péssimo, tá? De ações inferiores, anteriores, péssimas. Você prestar atenção, prestar reverência, adoração a Krishna, eles interpretam através desse texto que Krishna pode te libertar do samsara. Você pode conseguir o moksha através dos ensinamentos do culto a Krishna. Outra coisa interessante é o sistema de castas. Como é que funciona os sistemas de castas? Que é uma polêmica, uns acham que é algo até injusto, tá? Então vamos lá. Percebam que essas classificações estão separadas, ó, a cabeça, tá? O braço, as pernas, o pé. E lá embaixo ali que seria o pó da poeira, o
mais imprestável, seria o pó da poeira de Brahma, tá? Então nós temos aí os Brahmani, que são o que? Os Brahmanes. A casta mais alta é formada por pensadores e letrados, pessoas consideradas próximas aos deuses. Entre as profissões exercidas por eles estão a de sacerdote, professores e filósofos. Na mitologia hindu, foram criados a partir da cabeça do Brahma. Então você vê que a parte intelectual é criada através da cabeça de Brahma. Aí nós temos os Kshatriyas, né? Escrito Kshatriyas, mas se pronuncia Kshatriyas. São os guerreiros, os que nasceram dos braços, do braço, aquele braço que tem força, que combate, do braço de Brahma. Exercem profissões como as de soldados, policiais e administradores. É muito importante, tá, que isso daí, os Brahmanes e os Kshatriyas, eles estão quase que em pé de igualdade. O pessoal separa muito, mas eles estão quase que em pé de igualdade. Por quê? Porque muitos Kshatriyas foram reis, foram governadores, mas estavam perto da divindade. Então eles são considerados quase que a mesma coisa. Tá? Não tem muita diferença. Agora vai ter diferença nos que vêm a seguir. Os Vaishyas são os comerciantes, nasceram das pernas de Brahma. Os Shudras são os camponeses, artesãos e operários, nasceram dos pés de Brahma. Os Dalits, esses daí são aqueles que não teriam nem castas, no caso, né? São o pó da poeira de Brahma. À margem dessa estrutura social havia os Dalits, que vieram da poeira debaixo do pé de Brahma, mais conhecido como os Párias, ou os sem castas. Tá? Hoje em dia, eles usam esses sistemas de castas até para relacionamento. Tá? Um Vaishyas não pode se relacionar com o Brahmani. Um Sudras não pode se relacionar com o Brahmani, não pode se envolver, não pode amar o Brahmani, que é de casta inferior. Porém, para tentar melhorar a vida, tentar igualar a vida ao sistema de casta hindu, está dando uma melhorada. Por exemplo, se o camarada é um Shudra, ele pode exercer uma função de professor, de sendo Brahmani, entendeu? Só que ele preenche o formulário, lá na Índia, ele preenche o formulário, dizendo que a casta dele é a casta Vaishyas, e que agora ele vai estar exercendo uma função de uma casta de Brahmanes, tá certo? Porém, tem limites. Não é 100% da população, 100% dos Vaishyas vão exercer a função de Brahmanes. Não. Para tentar equilibrar isso daí, eles dão uma porcentagem. 20% totais dos Kshatriyas poderão ser Brahmanes, ou dos Sudras poderão exercer a função de Brahmanes. Não está aberto ainda 100%, mas melhorou bastante, tá, do que era. Porque, né, você levar o pé da letra aí, era sim uma injustiça do caramba. Ramificações do hinduísmo. Então já foi falado tudo que você precisa saber. Agora algumas ramificações, né? Aqueles que gostam de estudar, que vão mais além. Mas as ramificações do hinduísmo. Vaishnavismo, 600 a.C., foca na devoção a Vishnu como o único Deus supremo. Vishnu é visto como preservador do universo, uma figura inigualável em termos de benevolência divina. Vishnu deu ao criador Brahma o que vive sentado segurando uma flor de lótus que saiu do umbigo de Vishnu. Vishnu pode ser cultuado em forma de seus avatares, Rama e Krishna, e seu objetivo principal é se libertar da roda de nascimento e morte através da existência servindo a Vishnu. Então temos aí outra ramificação do hinduísmo, é o Shaivismo. O que o Shaivismo propõe? Uma das maiores denominações do hinduísmo é o Shaivismo, que acredita que Shiva é o Deus Supremo. Numa representação, Shiva aparece como Natajara, o senhor da dança. Após destruir o universo, ela dança para recriá-lo, carregando com fogo, que representa a destruição, e um tambor, que representa o som perfeito do início da criação. Com o passar do tempo, tá, gente, as religiões sempre vão se aperfeiçoando. Então existem algumas ramificações, até no cristianismo é assim, que é a mais comum hoje em dia, né, mais conhecida, uma das mais conhecidas. Temos o Shaktismo. O Shaktismo é uma das principais ramificações devocionais do hinduísmo. De acordo com a crença, o Shakti é o poder divino que cria e sustenta a criação. A grande deusa conhecida como Devi ou Mahadevi, a personificação de Shakti, e costuma ser chamada de Shakti. Os textos sagrados dessa ramificação são os Vedas, o Shakta, Agamas e os Puranas. Alguns devotos tentam se aproximar da deusa por meio de yoga, do puja e do tranta.
Tantra. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o Tantra. Temos outra ramificação, os Darshanas. O foco dessa escola Darshana são a filosofia dos deuses. Os deuses propõem. Essa escola não dá ênfase à realidade suprema de Brahma, ou à grande essência que deve ser alcançada para se libertar do samsara. Eles são ligados mais à filosofia. O Smartismo, uma das 4 maiores seitas do hinduísmo. O nome Smartismo vem do sânscrito Smriti, termo que se refere aos textos sagrados do hindu. Essa seita propõe a ideia do Vedanta, que é uma unidade do ser e dos Brahmanos. Os seus adeptos seguem regras estabelecidas nos textos antigos, como sutras, e reverenciam o Deus Supremo, independente de sua forma, se é Shiva, Shakti, Vishnu, Ganesha, Viriya, eles prestam devoção. Por esse motivo, eles são considerados liberais e não sectários, não são legalistas. Lingayatismo, o nome Lingayatismo vem da língua do emblema do deus Shiva, que os devotos usam em volta do pescoço. O movimento foi estabelecido pelo mestre reformista religioso Basava no século XII. O Lingayatismo cultua apenas Shiva. Eles rejeitam autoridades dos Brahmanes e dos Vedas, promovendo a mensagem de igualdade social e reforma. Já temos aí, a coisa começa a mudar, a galera propõe outra coisa aí. Temos eu não sei se vou falar a verdade, Swaminarayan Sampradaya. O Swaminarayan Sampradaya foi o fundador desse segmento. Ele é o reformista religioso Swami Narayan, na verdade. Em resposta a acusações de corrupção de outra seita do hinduísmo. Né? Então ele combateu, criou essa ramificação combatendo corrupções de outras vertentes do hinduísmo. Os rituais, leis e observações baseiam na tradição hindu e nos ensinamentos do reformista, segundo os passos do seu líder. O objetivo é um dia se aperfeiçoar para alcançar a redenção final, a libertação do samsara. Pode perceber que é sempre você se libertar do samsara, porque eles acreditam que o mundo aqui é mau, ninguém quer voltar ou ficar aqui nesse mundo. Brahmoísmo. Brahmoísmo é um movimento de reforma hindu associado ao Brahma Sajami, sociedade de vida fundada por Ram Mohan Roy, em Calcutá, com o objetivo de reinterpretar o hinduísmo no contexto da atualidade moderna. Rejeita a autoridade dos Vedas e de alguns casos dos avatares. Rejeita também a ideia do karma. Um dos seus principais objetivos é reforma social. Bastante interessante. Nós temos Aryan Samaji. Aryan Samaji é um movimento do reformista fundado pelo seu líder religioso, Swami Dayananda, que reafirmou a autoridade suprema dos antigos textos hindus. Tá fazendo aquela reforma, trazendo a galera para os antigos textos hindus. A seita opõe-se ao sistema de castas, mas foi acusada de intolerância às outras crenças. Olha aí. Os seguidores acreditam nos conceitos de karma e samsara, e os rituais estão centrados nos grandes acontecimentos da vida. E uma figura muito ilustre, muito amada, muito carinhosa, que é a Sociedade Satya Sai Baba, do século XX. Gente, vocês têm que conhecer quem é Satya Sai Baba. Vocês vão ficar de cara com a simplicidade, com a humildade desse cara. Tem vídeo deles hoje em dia na internet, você encontra vídeo deles. Vocês vão ficar assim de boca aberta, tá? Segundo seus seguidores, Satya, não vou saber falar o nome dele, Satya Narayana Raju realizou grandes e numerosos milagres. Aos 14 anos foi picado por um escorpião e entrou em transe. Ao acordar, reafirmou ser a reencarnação do Guru Sai Baba, Sirdi. Ele ficou conhecido a partir de então como Satya Sai Baba. Ficou conhecido por conta de seus milagres, atraindo assim milhões de devotos que seguiram por 4 princípios que ele estabelecia, que seria a verdade, Satya, o dever, Dharma, a paz, o Santi, o amor divino, Prema. Ele pregava muito amor divino. Ao contrário de muitos hindus, Sai Baba não atribuiu um Dharma específico a cada alguma classe social. Todas as classes são iguais. Satya Sai Baba também pregava, que não existe, não importa o Deus que você adore,
de outras religiões mesmo, não apenas do hinduísmo, tá? Ele diz que o Deus que você adora, se o Deus ele estabelece o prema para você, que é o amor supremo, você deve seguir esse Deus, porque esse Deus é o verdadeiro, independente da religião. A figura ajudou muita gente, tá? Porque a figura, quando se torna figura religiosa, ele tem poder financeiro, tem poder monetário. Ajudou muita gente. Construiu vários hospitais, vários centros de ensino. Foi uma vida assim devota apenas para fazer o bem. E tem mais. Vocês vão procurar na internet e vão achar Satya Sai Baba fazendo milagres mesmo, coisas assim. Ou é milagre ou é mágica, né? Para os céticos vão achar que é mágica. Mas umas coisas muito improváveis. Então procura aí na internet Satya Sai Baba vídeo. Ou Satya Sai Baba materialização, Satya Sai Baba milagre. Vocês vão ficar de boca aberta. E o mais sensacional era uma figura extremamente humilde. Então, gente, isso daí era basicamente o que vocês precisavam saber sobre o hinduísmo, que é extenso demais. Desculpe ter demorado aqui, mas era importante, eu teria que passar essas informações para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.